Olá a todos, bem-vindos a mais um Momento Teologando, nosso podcast com o pastor Anderson Macedo. E hoje tem um convidado muito especial. Já já vou apresentar ele, é assembleano, viu? Pensa como eu. Já já a gente vai conversar, bater um papo muito bom. Não sei se vai ter treta hoje, porque a gente pensa do mesmo modo. Vamos falar do mesmo assunto, onde comungamos da mesma fé, da mesma interpretação. E se você não é inscrito ainda nesse canal, você pode clicar embaixo nessa tarja vermelha que está aparecendo. Clica em inscrever-se, ativa o sininho, que toda vez que tiver um vídeo novo, você vai ser notificado. Quero iniciar também falando sobre aqueles que apoiam esse trabalho, sobre os nossos parceiros. Big Prime, a melhor loja de decoração de todos os ambientes. Está vendo toda essa decoração aqui? É da Big Prime. Essa xícara maravilhosa, todos esses utensílios. Procure a Andrea no primeiro piso lá da Big Prime e ela vai te orientar em tudo que você precisa. Mas também quero falar de uma profissional altamente capacitada em GQE, que tem se destacado muito pela sua ética, pelo seu profissionalismo, que é a psicóloga Mônica Lago, da clínica Renove. Ela é especialista, inclusive, em autismo infantil, é neuropsicóloga e tem feito um trabalho excelente. Procurei o Instagram dela, Mônica Lago, siga, veja o conteúdo, veja o serviço que ela presta à comunidade GQ através da sua profissão. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Gente, terapia é vida para adulto, para criança, para todo mundo que precisa. Mônica Lago, neuropsicóloga aqui em Jequié. Também arte, grafia, design, nosso amigo Thalisson, design aqui em Jequié, nosso parceiro também. Você que precisa de arte para a sua igreja, para seu trabalho, para seu comércio, sua empresa, procure arte, grafia, design. Esses parceiros estarão passando aqui na tela, com arroba, com Instagram, você pode estar anotando, mantendo contato, fazendo seu orçamento, tudo que for necessário. Master Clean, a melhor em produto de estética automotiva Vonix, produto também de limpeza, higiene geral para sua casa, para sua empresa. Fica na rua Professora Virgínia, em frente ao motoposto. Iliana Conrado, gente, ela faz todo o tratamento de estética facial, corporal, atende em clínica, atende também em domicílio. Doutora Iliana Conrado também tem sido uma grande parceira do nosso podcast. Pink Shop Fitness. Quem não conhece, Tamiles, aquela que leva aquela roupa excelente para você treinar, para você correr na pista, ela leva na sua casa. Pink Shop Fitness, moda fitness da melhor qualidade aqui em Jiqué. Cabide Retrô, a melhor loja de moda masculina de Jiqué, na Avenida Rio Branco. Lembrando que está chegando o Dia dos Pais e o melhor lugar para você adquirir o seu presente para o seu pai é, sem dúvida nenhuma, na Cabide Retrô, que hoje é Cabide Formen. Picanha Grill, que é a melhor churrascaria da cidade, sem sombra de dúvida. Vamos iniciar o nosso podcast. Hoje nós vamos falar sobre escatologia. É um bate-papo, na verdade, um diálogo, uma conversa sobre escatologia pré-tribulacional. Meu convidado aqui é o pastor Alex Queiroz, da Igreja Assembleia de Deus Missão, pastor presidente Vanderlei, um abraço, nosso amigo aí, pastor Vanderlei. Pastor Alex, se apresente aí com a sua formação, você tem um livro publicado, fiquei sabendo que está escrevendo, inclusive, um comentário sobre o Apocalipse, quero saber sobre esse comentário, qual é a abordagem que você está fazendo, os trabalhos que você vem realizado nessa área da escatologia. Se apresente aí para o público. Muito bem, primeiramente quero agradecer a Deus por este convite, louvar a Deus também pela vida do nobre pastor Anderson e por essa iniciativa, por esse podcast. E hoje nós estamos aí com um assunto muito importante e interessante também. E na verdade hoje nós vamos falar um pouco a respeito da escatologia bíblica, dentro de uma visão porque na verdade quando falamos a respeito de escatologia precisamos ter a compreensão que existe a escatologia secular e a bíblica. E o nosso papel hoje é, dentro da palavra de Deus, mostrar alguns pontos relacionados à visão pré. Na verdade, eu congrego ali na sede da Assembleia de Deus, com o nosso pastor-presidente, pastor Vanderlei Campos Borges. Estamos ali auxiliando e, na verdade, temos sim um livro já publicado. Queria poder ter trazido algum exemplar, mas na verdade nós estamos aí sem nenhuma tiragem no momento. E estamos aí com uma nova proposta, que é o comentário bíblico sobre o livro do Apocalipse. Na verdade, militar nesse campo do comentário
É a primeira vez que eu estou trabalhando com isso. Você está produzindo? Já está em produção? Tô exatamente. Não, tô ainda em produção. Na Não, escrita ainda. na escrita ainda. Na verdade, está em fase terminal, porque na realidade, quando se fala de comentário, você se apega muito à questão da exegese, da tradução, Contextualização, contextualização, e ainda mais o livro do Apocalipse, que o na fator verdade histórico, é verdade. lhe leva a muitos ângulos, e aí você precisa, na verdade, desmiuçar algumas coisas. Mas creio que até o final do ano a gente já está com esse livro aí publicado, e em nome de Jesus eu vou estar presenteando aqui o senhor e esse excelente trabalho. Muito bom. E a teologia, a escatologia pré-tribulacional, ela tem crescido muito em termos de material publicado, bem como, não tem como a gente falar de escatologia pré-tribulacional na nossa visão das nossas igrejas, não é? Metodista Wesleyana e Sim, Assembleia sim. de Deus, que tem essa mesma visão pré-tribulacional e de tradição pentecostal, e não falarmos também do pentecostalismo, não é? Então, a É verdade. produção também de material de teologia pentecostal tem crescido muito. Eu, inclusive, publiquei um recentemente que chama-se Doutrinas Pentecostais e outras obras também da escatologia pré-tribulacional e teologia pentecostal que vem crescendo muito. Mas, pastor Alex, me diga uma coisa. O público quer saber por que você é pré-tribulacional e não pós-tribulacional e não mesotribulacional. Muito bem. Antes de eu responder essa pergunta, vamos tentar aqui desmiuçar o que é o pré, o pós, o que é o mid, para a gente Vai pensando aí que eu vou entrar colocar um aí café para você aqui. certinho nesses pontos. Mas antes, quero também aqui deixar um abraço para minha esposa, a irmã Gabriele, meus 2 filhos, a Helena, o Davi, e a todos os irmãos que irão assistir este vídeo, e tenho certeza que servirá para a edificação dos mesmos, em nome de Jesus. Tá bom? Bom, primeiramente precisamos ter a compreensão que quando falamos a respeito de escatologia, existem 4 escolas que estudam a escatologia bíblica. A primeira é a escola preterista, que envolve as profecias no âmbito do passado. A segunda escola é a historicista, que já traz evidências de profecias relacionadas ao tempo presente. Depois nós temos a escola futurista, que já mostra as profecias ligadas a um tempo futuro. E por fim nós temos a escola idealista, e esta, na verdade, não traça uma linha linear. Aponta algumas profecias para o futuro, outras para o passado, outras para o tempo presente, e assim por diante. Como, na verdade, eu sou assembleiano, defensor de uma teologia pentecostal e creio piamente que a igreja não passará pela grande tribulação, então, dentro da escola futurista, na visão pré, nós temos vários textos que nos mostram claramente que a igreja não passará pela grande tribulação. Ah, mas dentro de uma visão pós, esses textos não provam. Só que, na verdade, quando a gente vai colocar na balança textos pré e textos pós, nós temos mais evidências de textos pré de que a igreja não passará pela grande tribulação do que textos pós que mostram a igreja dentro da grande tribulação. A fundamentação bíblica é muito melhor do pré Exato, do que do pós. exatamente. E aí, com isso, dentro do campo da escatologia futurista, nós temos tanto pré, como pós, como mid. Para quem nunca estudou, pré são aqueles que creem que a igreja não passará pela grande tribulação. Os pós são aqueles que creem que a igreja passará pela grande tribulação. E nós temos os mid-tribulacionistas que creem que a igreja passará apenas pelos 3 anos e meio iniciais da grande tribulação. Mas esses 3 campos, essas 3 visões, estão dentro da escola futurista. É por isso que vai aqui uma observação, que nem todo futurista é pré-tribulacionista. Porque nós temos dentro dessa escola futurista também os pós e os mid. Que acreditam de maneira majoritária no cumprimento de profecias futuras. E a gente precisa refutar o preterismo. Não tem como não refutar. O Sim, sim. preterismo, para você que talvez esteja assistindo aí, é um pouco leigo no assunto,
vendo essa palavra pretérito, né, que significa aí passado, eles acreditam que a maioria das profecias e os preteristas e extremistas, todas as profecias se cumpriram no primeiro século, que Jesus veio em juízo no ano 70 Sim, depois de sim. Cristo, na destruição do templo, então não tem fundamentação nenhuma. É claro que existem eventos escatológicos, proféticos, que aconteceram no decorrer da história e acontecem até hoje. Isso não significa que os eventos, que as profecias todas se cumpriram. Todas ficaram no tempo do passado. Então a visão preterista ela não tem uma fundamentação boa. E é a escola de interpretação idealista, pior ainda. A pessoa vai ler e é de acordo com a mente do leitor. Esse texto aqui de Apocalipse, de Daniel, de Ezequiel, a Zacarias, citei aqui livros que têm conteúdo escatológico, né? Ele quer dizer o que para mim? Então ele cria uma ideia, ele supõe aquilo e aplica ao Correto. seu modo. Então a idealista é basicamente isso aí. Então essa interpretação pré-tribulacional, futurista, ela tem uma fundamentação, ela tem uma fundamentação coerente, ela esclarece melhor o texto bíblico, não é? Parece que as outras visões criam mais problemas Isso. do que facilidade para que o leitor entenda, não é? Correto, exatamente. E aí, no decorrer da conversa, a gente vai perceber alguns pontos no pós, e se também der tempo dentro do mid, mas assim, na verdade, quando se fala de escatologia bíblica, é perceptível que nesses últimos anos ela tem sido muito bem explorada. Algo que há uma década atrás estava praticamente escuso, escondido, não havia mais pregadores nessa área, não Tava havia obscuro. mais livros publicados, enfim. Mas, graças a Deus, que um farol foi aceso nesses Sim. últimos tempos e é perceptível que a igreja tem se preocupado com a questão do fim. E falando a respeito de escatologia, se o senhor me permite, Sim. eu tenho uma experiência bastante interessante dentro da área da escatologia, porque na realidade, quando eu fiz o meu primeiro seminário bíblico, eu tinha 3 matérias que desejava estudar, assim, logo de cara, aquela ansiedade para poder tê-las no seminário, que era a escatologia bíblica, a homilética e a hermenêutica. Para a hermenêutica e para a homilética, para mim, na realidade, foi sensacional. Só que, quando foi dado a escatologia, para mim foi, vou usar aqui um termo até, foi um pouco decepcionante. Porque, na verdade, eu achava algo e, na verdade, a minha experiência não foi muito boa com a matéria escatologia, na primeira vez que eu tive. E com isso, eu nunca mais, depois da minha formação, na verdade, eu comecei em 2007 o meu primeiro seminário e me formei em 2010. Foram 3 anos, toda semana 3 vezes, na semana, segunda, terça e quarta, de 7 a 10 da noite, provas, nota máxima era 7, se não repetia a matéria, porque os cursos de antigamente, os seminários de antigamente, ele envolvia no aprendizado. Ele levava a esmiuçar de verdade a palavra de Deus. E com isso eu armazenei o desejo, a vontade de aprender escatologia. Só que em 2016, foi 2017, uma coisa dessa, ainda estava presidindo o campo de Jequiel o pastor Eduardo. E eu tive a oportunidade de dar uma aula. Na época, a nossa lição era justamente falando a respeito do fim. Ele me colocou para dar uma aula. E eu lhe digo que eu aceitei. E passei a semana toda estudando, mas a minha mente não abria, eu não compreendia. E mesmo assim eu fui dar essa aula. E era Deus te chamando para a educação bíblica, início desse ministério. É isso. Mas a questão toda dentro do campo da escatologia é que quando eu fui ministrar essa aula, eu não falei nada com nada. Pense Bugou a numa... mente. Foi, totalmente, Meu totalmente. Deus. Pense numa lambança total. Criei mais dificuldade de Sim. entendimento do que esclarecimento. Aí eu me lembro que tinha um irmão lá,
E eu fui falar a respeito da retirada do Espírito Santo, né, levando a igreja, que não estaria na grande tribulação, sem base nenhuma, apenas Sim. por algo que eu ouvi falar. Ouviu. E aí eu sei que esse Deve ter irmão... ouvido da pregação dos Gideões. Exato, por aí. E aí eu só sei que esse irmão, ele levantou a mão assim, bem, sabe, timidamente, e aí me perguntou se eu tinha alguma referência. Ei, meu Deus. Pense aí numa dificuldade que eu senti sem base, sem referência, sem nada. Aí depois o pastor Cícero Pedro, ele tomou a palavra para dar sequência à aula, e aí ele já começou logo tirando de cena todo o embaraço que eu havia criado, e aí trouxe um esclarecimento. E quando eu saí dali, eu saí com uma coisa na cabeça. E eu falava para mim mesmo, a partir de hoje eu vou aprender escatologia. Vou aprender escatologia. Despertou o desejo de buscar mais. Despertou. E aí, a partir de 2017 para cá, é uma área que a gente tem trabalhado, tem militado bastante, justamente por causa desse dia. Do constrangimento, da dificuldade que eu tive em falar a respeito dessa matéria. E eu tenho certeza que os ouvintes depois vão se debruçar mais nessa matéria. E uma coisa importante na escatologia que eu gosto sempre de falar nos seminários que a gente vai dar por aí afora. Escatologia não é uma matéria que está avulsa, sem conexão. Na verdade, a escatologia bíblica ela está desde Gênesis e percorre toda a Bíblia até o livro do Apocalipse. As pessoas só acham que escatologia só está no Apocalipse. Só no Apocalipse. Porque, na verdade, é um livro extremamente escatológico. Mas ele não é o único. E as pessoas precisam entender, Alex, só te cortando aqui um pouquinho, Sim. que existem livros na Bíblia que, embora o seu gênero literário não seja de um livro profético, ele contém conteúdo escatológico. Ele tem conteúdo escatológico. Por exemplo, Atos é um livro histórico, Isso. mas nele tem conteúdo escatológico. Correto. Por exemplo, Atos 1 fala da volta de Jesus. Atos 1 é o único lugar na Bíblia em que anjos anunciam a volta de Jesus. Esse mesmo Jesus que vocês viram subir, do mesmo modo, ele voltará. E ali ele subiu no Monte das Oliveiras. E Zacarias fala que ele volta colocando Exatamente. os pés, literalmente, no Monte das Oliveiras. Outra pergunta escatológica ainda em Atos, capítulo 1. Mestre, é neste tempo que restaurarás o reino a Israel? É uma pergunta escatológica. Atos E 6. Isso. E Jesus disse, não vos importa saber os tempos e épocas, termos escatológicos, tempos e épocas que Deus estabeleceu pelo seu próprio poder. Então nós temos Daniel, que é o Apocalipse do Antigo Testamento, Apocalipse judaico, temos Zacarias, Ezequiel, Isaías, que fala do reino milenar. Sim. Então, diversos livros da Bíblia contêm conteúdo escatológico, como, por exemplo, a carta de Paulo aos Tessalonicenses. É uma epístola. E o texto clássico do arrebatamento está em 1 Tessalonicenses 4, a partir do versículo 13, que vai falar do arrebatamento. Então, Paulo é o teólogo que recebe a revelação da doutrina do arrebatamento. Não é? Então, e ele expõe isso com muita clareza. Então, as pessoas precisam tirar da mente de que escatologia e final dos tempos, ou doutrina do fim, o escatom de Deus, está somente no Apocalipse. E não, na verdade, não. E aí, dentro disso, precisamos entender que escatologia segue uma linha, um padrão, que vai da segunda volta de Cristo até no caso, a eternidade. O estado eterno. O estado eterno. Então, se você pega a segunda volta de Cristo, arrebatamento, ressurreição dos mortos, grande tribulação, bodas do Cordeiro, tribunal de Cristo, e vai indo, você tem uma sequência clara de fatos que estão interligados. Então, eu não posso olhar para o grande trono branco, estudar apenas o grande trono branco e não entender os eventos anteriores a ele. E isso foi o que me levou a ter essa dificuldade lá atrás nessa aula que eu fui dar. Porque, na verdade, eu não tinha conhecimento desse segmento escatológico, deste plano escatológico. Então, na verdade, o meu conselho para quem estuda escatologia é sempre colocar cada coisa no seu
ponto exato, no seu momento da história, para não criar certas dificuldades. Isso é importante, essa dica do pastor Alex, principalmente para você que deseja estudar escatologia, não tem muita bagagem ainda. Primeira coisa que você deve evitar, os embaraços da internet. Porque a pessoa quer aprender escatologia e quer ouvir mais da internet e ler menos. Tá errado, você tem que ler. Você tem que pesquisar. Você tem que estudar. Primeira coisa, leia a Bíblia. O que é que a Bíblia fala sobre o fim? O que é que a Bíblia fala sobre a escatologia, sobre a volta de Cristo, sobre a ressurreição, sobre o reino milenar, sobre o juízo final, sobre o tribunal de Cristo, sobre a grande tribulação, sobre o anticristo. Leia tudo sobre isso. Depois que você tiver esse conhecimento bíblico, é o que a gente chama da teologia bíblica. É o que a Bíblia efetivamente está falando dentro do seu contexto imediato e que aplica-se a nós. Teologia bíblica. Após a teologia bíblica, aí você vai discorrer para uma teologia sistemática, a entender a dogmática, entender comentários. Mas se você não tem esse conhecimento padrão bíblico, como é que você vai de imediato para comentários, pregações de internet, pregação do YouTube? Não que todas as pregações do YouTube sejam ruins, até porque você está assistindo aqui pelo YouTube, tem um conteúdo aqui excelente para você. Mas é saber filtrar. Então, estudar do começo, não é? Estude do preâmbulo, entenda quais são os prolegômenos aí da escatologia, as informações introdutórias, o que vem antes, o que vem da raiz, o primeiro degrau. Comece devagar, comece suave, e com o tempo... Ó, quantos anos tem o pastor Alex tem de estudo de escatologia? E hoje se tornou um professor, autor de livros da área, então a gente tem que ter essa corrente de estudo correta. Exatamente. Se a gente não tiver, a gente se confunde. E dentro dessa fala do senhor, me permita pontuar algo aqui que, no meu ponto de vista, é o mais importante quando você estuda escatologia bíblica. Na realidade, Paulo, em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8, ele vai dizer: desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. O final desse verso 8, para mim, é o ponto-chave de quem estuda escatologia. Exato. Amar a segunda vinda de Cristo. Por quê? Porque hoje nós temos, no campo da escatologia, muita gente que cria especulações. Não para gerar edificação, conforto aos fiéis, e aí Paulo vai falar isso em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 18, né? Dizendo que era para consolar uns aos outros com essas profecias. Então, claramente, a escatologia bíblica precisa ser vista com esta ideia de amar a segunda vinda de Cristo. Porque essa é a nossa bendita esperança, como disse Paulo a Tito. E a maior mensagem escatológica é a maior mensagem escatológica. Então, isso, na verdade, no decorrer dos anos, foi o que levou meu coração e a minha mente a se voltar para essa matéria, com tanto empenho e vigor. A proposta da volta de Cristo, a ideia da volta de Cristo. Porque a igreja, na verdade, ela caminha para ir morar no céu. A igreja, ela tem a missão do ID, ela foi estabelecida na terra para levar as boas novas de salvação, mas para essa igreja, conforme João 14:3, existe uma promessa sobre ela dela ser levada, dela ser tirada. Então, todos aqueles que militam na escatologia, que são servos de Deus, seja mid, seja pré, seja pós, precisa amar a segunda vinda de Cristo. Porque por mais que existam várias religiões, vários segmentos teológicos, praticamente todos eles concordam que Cristo voltará uma segunda vez. E para aqueles que entendem a segunda vinda de Cristo, o coração, na verdade, não pode ficar distante disso. E é lamentável que, esses tempos atrás, lendo alguns artigos, igrejas americanas, igrejas europeias, já estão proibindo mensagens da volta de Cristo, e pastores que tempos
remotos pregavam a respeito da volta de Jesus já não aceitam mais essa doutrina. A teologia liberal é um câncer na igreja. Total. E hoje nós estamos lidando com uma teologia nova, que é a teologia progressista, que tem crescido assustadoramente, trazendo aí suas ideologias e pontos inclusivos, e ela é complicado de se falar. E é perceptível que o que liga o crente ao céu está sendo removido da igreja. Está sendo mais propagado mensagens que deixam o crente com a mente cauterizada na terra, sem nenhuma perspectiva do porvir. Somente autoajuda. Exato, só autoajuda. Massageamento do ego. Isso. Sendo que, na verdade, quando nós vamos para a palavra e para a escatologia, nós temos a eternidade tanto para os salvos, como para aqueles que serão condenados. Então é preocupante. Por mais que essa matéria tenha ganhado força nesses últimos tempos, mas é preocupante porque, infelizmente, muitos não estão mais preocupados com o céu. Tem um texto de Paulo que me impressiona muito. Ele fala bem assim: se a nossa esperança estiver somente nesta vida, somos os mais infelizes. Noutras traduções, somos os mais miseráveis dentre os homens. Então, a mensagem da escatologia, as pessoas precisam entender isso. E discussões, polêmicas, tretas, como a gente fala, não é? Elas ficam de lado. Elas são secundárias. O foco maior e a maior mensagem da escatologia é a esperança em Cristo. É a esperança de que ele vai voltar. E ele está perto de voltar. Inclusive, hoje, uma grande mulher de Deus me contou um sonho que ela teve, que eu chamo, quando eu sei que é espiritual, eu chamo de visão em sonho, e não um sonho comum. Existem sonhos comuns e existem sonhos espirituais. A gente sabe disso. Tanto na Bíblia como no Antigo e Novo Testamento, a gente vê Deus se comunicando em sonho. Não vou aqui mencionar o nome dela, porque não pedi autorização ela para mencionar, mas vou contar. Ouvi hoje, e ela disse que sonhou que ela estava tendo um parto muito doloroso, muito doloroso, muito doloroso. E foi muito difícil. Ela conseguiu parir sozinha, muita dor. E quando ela pariu, deu à luz essa criança, a filha dela apareceu. Eu disse: mãe, isso é o fim. Foi dessa forma que você pariu aqui em casa, sozinha, isso é o fim. E de repentemente, a criança que nasceu falava e dizia bem assim: pastor Alex, não, ainda não é o fim. O fim ainda virá. Eu estou perto de vir. Isso é só o começo. Ou seja, são as dores de parto. As dores de parto. O que quer dizer esse sonho? A igreja está vivendo... Escute aqui, eu vou focar na câmera. A igreja está vivendo as dores de parto. O mundo está vivendo as dores de parto. E a mensagem escatológica, o final dos tempos, a volta de Cristo, toda a mensagem profética que aponta para o fim, tudo isso é comparado a dores de parto na Bíblia. Por quê? Cada vez que vai se aproximando do momento do parto, a dor vai se acentuando. As dores são os sofrimentos do mundo, os sofrimentos nesta vida, as catástrofes, as guerras, o aumento da teologia liberal, o aumento do ateísmo. Você vê na Europa e outras partes do mundo lugares que foram cenários de grandes avivamentos. Eles viraram as costas para Deus praticamente, esqueceram de Deus, não acreditam mais nem na existência de Deus. O mundo virou as costas para Deus. O mundo está vivendo as dores de parto. E Jesus está às portas. Está perto de vir. Então, a maior mensagem da escatologia não é discussão. É a volta de Cristo. E a gente precisa resgatar essa mensagem nos nossos púlpitos. Alex, qual é a referência que você tem? Ou as referências? Eu vejo que você está com alguns livros aqui do grande Antônio Gilberto. Isso. E ele foi alguma referência sua? Você se inspirou em algum autor? Me diga aí. Sim. Só para salientar um pouco a respeito dessa fala do senhor, das dores de parto, há uma grande confusão na grande tribulação em relação à questão das dores de parto. Vamos falar daqui a pouco um pouco a respeito do arrebatamento, mas muita gente pensa que as dores de parto já é a grande tribulação, e na verdade não é. Não é. Existem sinais... É o que antecede. Existem sinais visíveis para a igreja, não que ela precise desses sinais para ser arrebatada.
porque na verdade a volta de Jesus ela é iminente. Hoje a gente pode até dar uma pincelada sobre A a questão doutrina da iminência. da iminência, que é um ponto em que pós fica um pouco... É a criptonita do pós-tribulacionismo. Vou lhe dizer logo aqui, Exato. não seja pós-tribulacionista. Não seja. Então, as dores de parto nada mais é do que princípios das dores. Foi Jesus que disse isso. E esses princípios das dores são sinais claros e visíveis para a volta de Jesus, mas ainda não é a grande tribulação. Mas como o senhor me perguntou sobre referências, na realidade eu tenho alguns livros e muitos autores que, no meu ponto de vista, são referências, são bases. Mas, para mim, o livro que me deu estrutura na escatologia e que até hoje serve como pilar e como base para mim é o livro do saudoso pastor Antônio Gilberto, O Calendário das Profecias, O Calendário da Profecia. Na realidade, esse livro foi escrito em 1983 e até hoje... No ano que eu nasci. Tem 41 anos esse livro. Exato. E até hoje ele é um livro extremamente vendido, é um livro muito conceituado, e eu digo que o que o pastor Antônio Gilberto escreveu aqui, você pode ir para outros livros, vasculhar vários outros autores, e você vai perceber claramente que a base desse livro é visível em outros livros. E o que ele mostra aqui a respeito de alguns acontecimentos para nós em 2024, muita coisa realmente é realidade. Então, para mim, foi o livro que me deu entendimento, me deu esclarecimento, e até hoje eu tenho esse livro como base. Tanto é que você tem ele aqui na primeira edição, com a capa mais antiga, e ele, na verdade, já com uma capa mais moderna, que foi recém-publicado pela casa publicadora, a CPAD, e eu, particularmente, aconselho os irmãos a comprarem esse livro. Não estou ganhando nada, né? Mas aconselho. CPAD, Olha aí, patrocina, viu? Pastor Alex. porque na realidade, ao invés de você buscar muito material sem base, primeiro, tem entendimento da escatologia e esse livro vai trazer para você muita coisa boa. Dá licença aqui, pastor Vontade. Alex. Quero falar para você que é iniciante, deseja estudar sem conflitos a escatologia, sem confusão, sem dar nó na sua mente. Esse autor é um autor consagrado. Escatologia bíblica, uma linguagem acessível, esclarecedora, está aqui nesse pequeno livro. Um livro de 4 décadas e até hoje vende no mercado literário aí da teologia, mercado acadêmico. Antônio Gilberto, CPAD, O Calendário da Profecia, conhecendo o fim dos tempos e o tempo do fim. É muito bom, gente. É muito prático. É um livro mesmo de cabeceira para quem deseja estudar escatologia. Principalmente você, que é iniciante, está com medo aí de pegar um livro e ficar confuso. Esse aqui não vai te deixar confuso. Ele respeita toda a teologia bíblica e ele comenta, ele discorre com limites. Com limites. Ele comenta, tem muito tempo que eu li esse livro, muitos anos. Sim. Eu lembro que ele comenta com muita clareza, com muita simplicidade e ao mesmo tempo profundo. Ao mesmo tempo simples e profundo. Então, é uma ótima oportunidade para você. E aí nessa fala do senhor, tem muitos estudantes de escatologia que fica pontuando que as duas testemunhas, possivelmente seja Moisés, Elias, ou então Enoque e Elias e tal. Aqui, na verdade, o pastor Antônio Gilberto, ele pede calma. Na verdade, é algo que ainda não foi revelado. Para que essa afobação desse povo, para que ele saber a identidade das duas testemunhas? E aí ele faz questão de dizer, isso não é para a igreja que vai ser arrebatada. Então existe muita gente preocupada com quem vai ser o anticristo, com quem vai ser o falso profeta, quem serão as duas testemunhas. Na realidade, precisamos nos preocupar com a nossa ida. A nossa preparação. Exato. Na primeira fase da vinda de Cristo. Arrebatamento. No arrebatamento da igreja. Muito bom, muito bom. E outra coisa, essa questão que Antônio Gilberto fala aqui, sobre as duas testemunhas, eu quero comentar rapidamente. Como escatologia é um conteúdo muito vasto, muito grande, a gente vai comentando assim por temas, aos pedaços. Uma coisa vai puxando a outra. Exatamente. A questão das duas testemunhas, gente, eu acho desnecessária essa especulação. O que é que a gente deve entender? Primeira coisa, a gente deve entender o que é que o texto está dizendo. A gente precisa se limitar na informação que o texto está dando.
não é? Exato. Então, o texto apresenta dois indivíduos reais e literais. Então, ali não são símbolos, tá, gente? Então, Literal. essa teologia aí alegórica, simbólica, ali simboliza isso, aquilo. Criaram tanto símbolo E para vai as uma duas alfinetada aí pro testemunhas. pós, são judeus. Exatamente. Então, o que o texto apresenta é que eles têm características análogas, semelhantes às características de Elias e de Moisés. Talvez o autor só quis colocar essas características para mostrar que serão profetas poderosos, assim como os dois grandes profetas do Antigo Testamento, Elias e Moisés. Então não é uma especulação para despertar a curiosidade quanto à sua identidade, porque se fosse, ele revelaria a identidade. Então o que ele fala são características proféticas semelhantes, porque o judeu ele tem esse enaltecimento à figura de Moisés e de Elias. Sim. Então, na grande tribulação, já que o foco maior e a ênfase se dará ao povo judeu, quando eles notarem essas características semelhantes a Elias e Moisés, isso vai chamar a atenção dos judeus. Até porque haverá conversão de muitos judeus na grande tribulação. Então, Deus tem suas estratégias. E dentro dessa temática das duas testemunhas, há uma dificuldade de entendimento. Porque, na realidade, essas duas testemunhas, elas irão morrer e depois ressuscitar. Serão ascendidos aos céus, levados aos céus. Moisés já morreu, né? É isso. E aí é que está o grande problema. Porque, na verdade, É um conflito. se porventura fosse ou Moisés e Elias, eles teriam que ressuscitar, certo? Pregar, cumprir ali a sua missão, depois morrer para ressuscitar novamente. Então, ou seja, eles iriam ressuscitar duas vezes. A gente encontra alguns problemas nesse caminho. Total. Complicado. Falta de respostas. Exatamente. Então, a escatologia, infelizmente, gente, a escatologia é assim, nem tudo a gente tem resposta. Nem dentro tudo. do pré a gente tem resposta para mistério. tudo. É mistério. Nem dentro do Exato. pré. Então, a gente entende que muitas coisas só serão reveladas e conhecidas na eternidade. E olhe lá, Deus vai revelar se realmente tiver um propósito para nos mostrar sobre a questão da eternidade. Mas, Alex, existe uma pergunta muito curiosa. Quero saber o que é que você pensa a respeito disso. Aquele texto de Apocalipse, onde João vê uma multidão vinda da grande tribulação com suas roupas 7. salpicadas de sangue. Quem são esses que vêm com essas roupas manchadas de sangue? Esses são aqueles que vêm da grande tribulação. Ou da, né? Tem a versão corrigida e atualizada. E ele tá, essa visão dele, essas pessoas estão entrando na glória, na eternidade. Aí, o pós de estar vendo aí, olha a igreja aí, morrendo na grande tribulação, sendo ressuscitada e chegando ao céu. Como é que você pensa sobre isso? Pronto. Muito bem. Na verdade, o capítulo 7 de Apocalipse vai trazer para nós, claramente, textos ligados à grande tribulação. Por quê? Quando olhamos para o livro do Apocalipse, precisamos ter a compreensão, dentro de uma visão pré e futurista, que esse livro está dividido em 3 partes. E essas 3 partes, na verdade, são 3 tempos distintos. E quando olhamos aí para o capítulo 1 e o versículo de número 19, o texto vai nos informar claramente esses 3 tempos no livro do Apocalipse, dizendo: escreve as coisas que tem visto, passado, as que são presente e as que depois destas hão de acontecer, futuro. No passado nós temos o capítulo 1, onde João é levado à ilha de Patmos, onde ele vai ver Cristo glorificado. Para o tempo presente nós temos o capítulo 2 e 3, que são as 7 igrejas da Ásia Menor. E uma observação interessante é que quando falamos a respeito das 7 igrejas da Ásia Menor, no tempo de João, no tempo bíblico, não significa que ali na província da Ásia existia apenas essas igrejas, mas existiam outras. Mas aprove ao Senhor direcionar cartas para estas igrejas, mostrando claramente os problemas que elas estavam enfrentando, mostrando algumas exortações à permanência na fé, como para Esmirna, no capítulo 2, versículo 10,
como para Filadélfia, também no capítulo 3 e no versículo de número 10, e que para mim esses dois textos aí ligados a essas duas igrejas que são consideradas fiéis, são textos importantíssimos. Para Esmirna, o Senhor claramente mostra que daria a coroa da vida, e para Filadélfia o Senhor mostra que guardaria da hora da tentação. E são 7 igrejas que representam 7 períodos da igreja aqui na Terra. E quando entramos em Laodiceia, é perceptível que Laodiceia, na realidade, é uma igreja que ela é casada diretamente com o modernismo. Por isso que essa igreja é colocada dentro da história da igreja como a igreja moderna. E a maior tristeza em lermos a carta a Laodiceia é que Cristo está do lado de fora, quando ele diz no verso 20 do capítulo 3, e eis que estou à porta e bato. Se alguém, abrir a porta, ouvir a minha voz, abrir a porta, tal. Então, nesse cenário, eu percebo que a graça ainda está estabelecida sobre a igreja. Cristo, mesmo entendendo que a igreja tem fechado as portas para ele, não tem dado... repreender, bater no coração. Exato, tentando abrir. A graça está sendo manifesta em meio a esse cenário. E a visão futurista no Apocalipse vai a partir do capítulo de número 4 e se estende até o capítulo 22. E é interessante que no capítulo 4 nós temos um capítulo de adoração a Deus, no 5 ao Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou, e a partir do 6 até o 18, o Apocalipse trabalha com a grande tribulação. Juízo. O juízo de Deus estabelecido sobre a humanidade. Sendo assim, para mim entender Apocalipse capítulo 7, eu preciso compreender que eu já estou dentro do período da grande tribulação. E estando dentro do período da grande tribulação, há uma pergunta que muita gente faz. Alguns aceitam, outros não. A questão é, haverá salvação na grande tribulação? Nós, que somos pré-tribulacionistas, entendemos claramente que haverá salvação no período da grande tribulação. Correto. Porém, para os pós, na realidade, essa salvação já é estendida à igreja que ainda está aqui. E Apocalipse capítulo 7 vai trazer para nós aqui claramente um contexto ligado à proposta primária de judeus martirizados. E no capítulo de número 7, a partir do versículo de número 9, nós temos claramente esta visão sendo mostrada para João, e esta visão, na verdade, se estende a um âmbito universal. João vai mostrar claramente que eram nações, tribos, povos, línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas, e aqui é que está a grande questão, com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. E mais à frente, nós vamos perceber, no versículo de número 14, que o texto diz: e eu disse, aqui no caso, Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram de grande tribulação, na minha versão corrigida. Porém, a atualizada vai trazer para nós aqui a proposta da grande tribulação, que lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Quando olhamos para o verso 9, a expressão palmas nas mãos, e quando olhamos aí para o verso de número 10, é perceptível claramente que este público, este povo, é completamente diferente ao cenário proposto para a igreja que receberá galardões, que receberá coroas, e para a igreja que passará pelo tribunal de Cristo e também participará das bodas do Cordeiro. Porque, na verdade, esse texto nos remete a uma proposta unitária, aonde aqueles que foram martirizados na grande tribulação estarão, em um certo momento, guardados mais à frente, abaixo do trono de Deus, esperando o momento da ressurreição. E que momento será esse? Quando Cristo retorna com a igreja
na segunda fase da sua segunda vinda. Apocalipse 19. Apocalipse capítulo 19. Então, claramente, entendemos que esse texto não fala da igreja. Porque a igreja, ela, primeiro, já foi lavada pelo sangue do Cordeiro. Segundo, a igreja não recebe palmas, mas galardões, coroas. E a igreja participa do tribunal e participa das bodas. E em nenhum momento aqui é perceptível esse grupo de pessoas participando desses acontecimentos e recebendo essas dádivas ou essas recompensas. E quando o texto fala claramente aqui da grande tribulação, isso nos leva a entender que esses não são aqueles que foram salvos antes, mas que foram salvos durante a grande tribulação. E outra coisa, se a pessoa ler Apocalipse atentamente, verá que não tem dificuldade nenhuma em entender que haverá salvação no período tribulacional. Por quê? Haverá pregação. Anjos Sim. pregarão. As duas testemunhas pregarão. Os 144 mil serão testemunhas também dessa salvação. Então nós teremos aí pessoas e seres até angelicais. A gente não sabe claro, como vai ser a forma deles. Esse é um mistério que só pertence a Deus. Mas o fato é que esse evangelho que vai estar apontando para o reino milenar, na grande tribulação, Cristo como rei, governando, ele será pregado. Qual é o objetivo da pregação, gente? Se Apocalipse está dizendo que na grande tribulação haverá pregação, qual a finalidade das boas novas, da pregação? Se não gerar arrependimento e comunicar Cristo às pessoas, aos pecadores. É claro que as pessoas serão salvas não com essa facilidade que se tem hoje. Elas serão martirizadas, elas serão torturadas, elas serão privadas de sua liberdade, de sua privacidade, de seus direitos. Serão levadas a receber a marca para poder comprar, Exatamente. vender. Tudo debaixo de ameaça. Então, não será fácil, não é? Então, esses que se apresentam, que vão ver, que vêm da grande tribulação, são aqueles que foram martirizados por causa de Cristo na grande tribulação, porque se converteram na grande tribulação. Pastor Alex pontuou muito bem essa questão de a igreja vindo com Cristo. Observem, se Apocalipse 19 está mostrando claramente uma multidão vestida de vestes brancas, e lá está escrito, as vestes brancas que são os atos de justiça dos santos. Portanto, isso não é uma referência aos anjos. E essa multidão está vindo com Cristo, ele está vindo julgar as nações e estabelecer seu reino. Se essa multidão de santos, essa igreja está com Cristo, está vindo com ele, essa igreja estava onde? Aí se a gente olha para Zacarias capítulo Nas 14, bodas. capítulo 14, verso 5, vamos ver claramente que ali há um texto em que Cristo volta com os santos. Virá com seus santos, milhares de seus santos, algo desse tipo, né? 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 13, também Paulo vai trazer essa referência clara. E dentro disso é perceptível que existem textos que mostram a segunda e existem textos que mostram a primeira fase da volta de Jesus. Na primeira, claramente, na verdade, existem três textos para a primeira fase da volta de Jesus, que é o ponto-chave. O primeiro texto é Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 3. Eu não gosto muito da versão corrigida, porque esse "se" que apresentaram na versão corrigida deixa dúvida da ida dele. Se eu for. Mas a versão atualizada já vai trazer uma afirmação. E quando eu for. Né? Perceba que há uma diferença enorme de interpretação, de sentido. Porque o "se" aí é condicional. Eu não sei a versão aí que o show tá. Mas eu tô aqui com a corrigida, que particularmente é uma das que eu mais gosto. Porém, existem algumas dificuldades de versões. Essa aqui já é a NVI.
A NVI. Vou preparar-lhes lugar. Afirma também a sua ida. Vou preparar-lhes lugar. Já a minha corrigida, e se eu fui vos preparar lugar, virei outra vez. Esse sim não caiu muito bem, não. Não. Então, essa afirmação de Jesus da sua partida e do seu retorno é algo importante. Porque, na realidade, o seu retorno não se dará simplesmente por uma ocasião qualquer, mas se dará justamente para uma retirada. O texto aqui é claro quando Jesus diz: levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, claramente, quando Jesus afirma o seu retorno, já foi citado aqui Atos capítulo 1, versículos 10 e 11, anjos afirmando o seu retorno. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17, Paulo ali no verso 16 vai falar claramente que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois de nós os que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente. E aqui que está uma coisa interessante, com eles. Pode observar que o termo ali está no plural. Com eles. Eles quem? Os que ressuscitaram. Quem são esses que ressuscitarão? Aqueles que alcançaram a salvação na antiga aliança, aqueles que alcançaram a salvação dos primeiros séculos da igreja e que até hoje, não é, ainda dormem no Senhor. Então todos esses ressuscitarão para, junto com a igreja, em uma multidão de milhares, incontáveis, subirem ao encontro do Senhor nos ares. Que aí Paulo continua o verso 17 dizendo que nós encontraremos o Senhor nos ares. E essa ida, esse arrebatamento, quando o texto mostra que é nos ares, é perceptível mais à frente, quando nós olhamos aí claramente para Romanos, capítulo 5, versículo 9, aonde o texto vai nos mostrar que Cristo nos livra da ira. Quando nós olhamos para 1 Tessalonicenses 1:10, Apocalipse 3:10 e outros textos que falam claramente da retirada da igreja antes desta ira de Deus estabelecida, isso nos mostra claramente a igreja com Cristo em um determinado período, enquanto na terra haverá o derramamento da ira de Deus. E aí nisso Paulo deixa um texto aqui interessante, em Romanos capítulo 5, versículos 8 e 9, aonde eu pontuo aqui 3 razões ou 3 pontos pelas quais a igreja não passa pela grande tribulação. Olha aí, uma pausa, pastor Alex. Você que é pós-tribulacionista, vai ouvir esses 3 pontos. Chegou a hora de você se converter, meu amigo, ao pré-tribulacionismo hoje. Manda aí, pastor Alex. O primeiro ponto, que para mim é o mais importante e essencial, chama-se o amor de Deus, o amor de Cristo pela igreja. Perceba que Paulo, no versículo 8 do capítulo 5, ele vai dizer: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A primeira coisa que a igreja precisa compreender é que Cristo a ama. E esse amor de Cristo pela igreja é algo tão transcendente que lá na frente a Bíblia vai dizer que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja, dando a sua vida por ela. Que assim mesmo se entregou. Então é um amor incondicional. A segunda coisa é a proposta da justificação. Por que a proposta da justificação? Porque quando Deus olha para a humanidade, ele vê sobre nós o sangue do seu filho nos justificando. Porque se não fosse essa justificação, esse ato expiatório de Cristo, eu acredito que já teríamos sido fulminados. Porque na realidade a humanidade ela tem mergulhado a cada dia em um lamaçal de iniquidade, tem criado aberrações com o sagrado, e é algo assim triste de se dizer. Então eu acredito que a justificação do sangue de Jesus faz com que Deus olhe para a sua igreja, olhe para nós e entenda que não passaremos aí por este momento em que o próprio Deus derramará sua ira sobre a humanidade.
E a terceira coisa é que os salvos serão tirados no momento da ira. E aí o verso 9, Paulo vai dizer que logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. E aqui é que está. Deus nos ama, prova o seu amor por nós, dando o seu filho. E lá na frente, esse amor de Deus é convertido em ira. Aí não dá para entender o amor que é mostrado em João 13,16, Romanos 5 e 8 e outros textos que vão falar a respeito desse amor incondicional de Deus, esse amor incondicional de Cristo. Então eu creio claramente que a igreja não passa pela grande tribulação. Deus ama a igreja e a igreja é noiva de Cristo. A igreja é noiva de Cristo. Quando olhamos para Apocalipse, capítulo 6 até o 18, os acontecimentos que nós temos ali na grande tribulação são fatos que a nossa mente humana não consegue definir exatamente. As dores que vai acontecer. A ira de Deus ali é algo que foge completamente da nossa ossada. Se olharmos para Apocalipse capítulo 6, logo na abertura da grande tribulação, com a abertura dos 7 selos, nós encontramos de cara 4 cavaleiros, o branco, o vermelho, o amarelo e o negro. E ambos claramente trazem flagelos sobre a humanidade. Juízo Sobre a humanidade. E aí nós temos a abertura do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto selo. E na abertura do 7º selo, a primeira trombeta de juízo tocada. E uma observação, Apocalipse 11:15, que fala da última trombeta, nada tem a ver com 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52. A última trombeta. A última trombeta, exatamente. E aí, na 7ª trombeta tocada, a primeira taça é derramada das 7. E há quem diga que no cenário das taças, a ira de Deus ela é mais aplacada sobre a humanidade. E aí nós temos claramente a ideia das hostes infernais atuando livremente. Nós temos claramente a ação direta do anticristo, do falso profeta, demônios presos em abismos, soltos para poder atormentar a humanidade. Então, eu particularmente não consigo enxergar esta igreja amada por Deus, essa igreja amada pelo Cordeiro, passando por este momento que será, na realidade, um momento em que o próprio Deus derramará a sua ira. Não é o diabo que vai derramar a sua ira. É Deus que vai trazer juízo sobre a humanidade. Muita gente confunde essa questão da ira de Deus na grande tribulação com as perseguições que os cristãos do primeiro século sofreram. Eles dizem, não, se os cristãos da antiguidade sofreram perseguições, por que a gente também não pode sofrer? Por que a gente não vai sofrer também na grande tribulação? Na verdade, o que eles passaram, o que eles viveram, foram perseguições por causa do evangelho. A grande tribulação é diferente. A grande tribulação é o derramamento da ira de Deus sobre a terra. A grande tribulação que nós chamamos de o dia do Senhor. E o dia do Senhor não é um dia específico da semana. Sim. É um período que Deus estabeleceu, para derramar seu juízo, seu castigo sobre a terra, chamar Israel ao arrependimento, porque a grande tribulação ela vem também com esse grande propósito de purificar Israel, despertar Israel ao arrependimento, não é? Então, eles confundem isso, essa perseguição por causa da fé, comparando o primeiro século, os primeiros séculos, quando o cristianismo ainda estava ali sofrendo as perseguições de Roma, onde não podia nem abrir um templo, porque era fechado, era destruído, então eles queriam adoração ao imperador, queriam que a igreja adorasse o imperador, que os cristãos adorassem o imperador. Então, como eles não se renderam a isso, muitos deles sofreram as perseguições. Isso são tribulações da vida, diferentemente do que Cristo chama em Mateus 24 de a grande tribulação. E ele a identifica da seguinte forma: será um momento em que o mundo nunca viveu e jamais viverá. Então a grande tribulação é muito diferente do que os cristãos primitivos sofreram. É um período de juízo de Deus sobre a terra, e a igreja não entra nesse plano
de juízo de Deus. E o próprio Cristo faz questão de dizer que no mundo tereis aflições, tribulações. Mas nada se compara ao período da grande tribulação. Nada se compara. E aí é perceptível que quando Cristo ele abre o leque da revelação profética para os discípulos, lá em Mateus capítulo 24, Marcos capítulo 13 e Lucas a partir do capítulo de número 21, que são referências a esse sermão profético, Cristo faz questão de mostrar claramente textos que nos mostram sinais ligados à sua vinda, que são direcionados para a igreja Sim. de Cristo, como, por exemplo, terremotos, Sim. pestes, aumento da iniquidade, fome. Pastor Antônio Gilberto, nesse livro, por exemplo, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3, Paulo ele vai dizer: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia. Sim. Por que Paulo está falando isso? Porque na primeira carta que ele escreve aos irmãos em Tessalônica, eles criam uma dificuldade de entendimento acerca da vinda de Jesus. E eles acham que Cristo vai voltar a qualquer momento, começam a vender os seus bens e a propagar uma falsa... Deixaram até de trabalhar. Exatamente. Uma falsa doutrina da vinda de Cristo. A ponto de 6 meses depois, Paulo escreveu uma outra carta, trazendo clareza para eles a respeito da volta de Jesus. E essa ideia que Paulo apresenta de iniquidade, Paulo está mostrando que isto é um sinal direto para a igreja, não para o mundo. E aí o pastor Antônio Gilberto diz que o mundo, na verdade, ele já é mergulhado em iniquidade desde quando o pecado passou a existir sobre ele. Aliás, a apostasia. O mundo já é apostatado desde quando o pecado passou a existir sobre ele. Mas a igreja em si, dentro de um cenário mundial, ela passará, infelizmente, por esse processo de apostasia. E esses tempos atrás, ministrando, eu usei uma frase, Deus me deu uma frase interessante, e a frase é que nós estamos vivendo um tempo de mestres apostatados formando discípulos apostatados. E é claramente visível que a igreja, num contexto universal, ela tem tomado uma proporção gigantesca nessa ideia da apostasia. E aí alguém pode se perguntar, mas o que é apostasia? É o abandono das verdades, o abandono da sã doutrina, o abandono da fé. Pessoas que antigamente criam em algo, hoje já não crê mais. Exemplo, a volta de Jesus. Então, é nítido que a apostasia toma conta do cenário eclesiástico antes da volta de Cristo. E aí, se nós olharmos para a primeira carta de Paulo a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, Paulo vai falar para Timóteo claramente a respeito da sã doutrina, que nos últimos dias alguns teriam comichões nos ouvidos e outros amontoariam para si doutores, segundo as suas paixões. E o que nós estamos vendo? Claramente, um cenário visível nesses últimos dias de uma apostasia generalizada. Mas, graças a Deus, que Deus ainda tem os remanescentes, os fiéis que estão a cada dia ansiosos pela sua volta. Sim, sim. Pastor Alex, o tempo passa rápido, né? Quando nós falamos de escatologia. Esse foi o podcast com o maior tempo que nós já fizemos, foi esse. E tem muita coisa pra gente falar. Eu acho que vai ter que ter aí, parte 2, escatologia pré-tribulacional, parte 2. O que é que você acha dessa proposta? Será excelente. Nós nem falamos da iminência, nem entramos nas bodas, nem no tribunal. Anticristo, nada. No anticristo, no bate e volta do pós. Que esse bate e volta pra mim é extraordinário. É extraordinário. Não existe arrebatamento no pós-tribulacionismo. Eles não conseguem encaixar o arrebatamento. Não, subiu e depois da grande tribulação, houve ali as bodas do cordeiro, a transformação do corpo e tal, e de imediato voltou. Então, é estranho essa interpretação pós-tribulacionista. Repito, não seja pós-tribulacionista, porque você vai ter problemas de interpretação gravíssimos. Seja pré-tribulacionista,
seja pentecostal e seja também arminiano. Pronto, comecei a treta aqui. Fechou. Fechou. E outra, seja também pré-milenista, porque Bom, tem os pós bom. que são amilenistas, outros que são pós-milenistas, e por incrível que pareça, tem pós que é pré-milenista. Sim, exatamente. Aí fica essa dificuldade total quando você entra aí na doutrina do milênio. Porque, na verdade, o pós precisa encaixar a ideia do milênio aonde? O milênio Entendeu? simbólico, espiritual. Simbólico, espiritual, na terra, no céu, onde é que é? Nós vamos concluir e, para concluir, quero aqui falar sobre a questão do milênio, já que a gente finalizou com essa parte. As profecias bíblicas foram profetizadas e cumpridas literalmente quando se referem a tempo. 70 anos de cativeiro foi simbólico? Foi literal. Foi literal. 400 anos de escravidão no Egito foi simbólico? Foi literal. Todos esses Profetizado tempos... por Abraão lá atrás. Para Abraão, exatamente. Todos os tempos e épocas de profecias no Antigo Testamento, elas se cumpriram quando no Antigo? Literalmente. Quando apontaram para o Novo Testamento, se cumpriram também literalmente. Jesus, 3 dias, literalmente. Não é? E Jesus ainda, ele atesta a literalidade e historicidade de Jonas, quando Sim. diz... Assim como o profeta Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, o Filho do Homem também estará no seio da terra. Ou seja, 3 dias literais, evento literal. Por que só o milênio? Que é simbólico? E aí, puxando só um gancho dessa fala do Senhor a literal. respeito de tempo e literalidade, em Lucas 17, Jesus faz questão de falar a respeito de 3 tempos distintos com uma proposta de juízo e de retirada. Primeiro, ele fala de Noé. E lembra os dias de Noé. A iniquidade que era nos dias de Noé. E o que houve com Noé? Noé foi retirado e o juízo de Deus claramente veio sobre a humanidade. Depois, o próprio Cristo faz questão de falar a respeito dos dias de Ló. E mostra claramente a iniquidade e a dificuldade que existia nos dias de Ló. Ló foi retirado e o juízo de Deus desceu sobre Sodoma e Gomorra. Só que a terceira figura, o terceiro personagem me chama a atenção porque, na verdade, Jesus ele diz assim, lembrai-vos da mulher de Ló. Só que a mulher de Ló está entrelaçada a Ló, ao mesmo contexto. Só que nesse mesmo contexto, é perceptível que a mulher de Ló olha para trás. E o que acontece? Ela não é resgatada. Mas, infelizmente, ela acaba recebendo sobre ela o juízo de Deus. Então, o que eu vejo? Um cenário claro da volta de Jesus e que nesse tempo, se nós não olharmos para frente, nós não alcançaremos a glória e a eternidade. Se olharmos para a mulher de Ló e nos apegarmos a esse contexto mundano, secularista, materialista que nós estamos vivendo, eu digo para os irmãos que nos ouvem, corremos um sério risco de permanecermos aqui para participarmos do juízo que será derramado sobre a humanidade. Então, minha palavra é, olhe sempre para o alvo. Pastor Alex, muito obrigado por essa disponibilidade, pela participação de estar aqui conosco. Ô, pastor, a honra é nossa. Nosso momento teologando. E vamos programar, então, Escatologia, parte 2, nosso momento teologando. Muita coisa ainda para falar. Deus te abençoe. Amém, muito pastor. obrigado por ter vindo. Que honra, E teremos outro momento aqui. Pronto, fechou. Combinado. Vamos beber esse café.